12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Até aí. Vou ler de novo. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Amém. Eu quero começar dizendo, irmãos, que, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, diz que o amor de Cristo, ele é constrangedor. Que o amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo, ele nos dá a convicção e nos convence de que Ele morreu por nós. É o amor de Cristo que traz um convencimento no nosso coração de que Ele morreu por nós. Não sou eu que vou te convencer, não é o pastor que vai te convencer, não é a sua mãe, não é o colega, é o Espírito Santo de Deus. A gente apenas vai anunciar aquilo que já aconteceu de fato. Eu quero falar sobre a morte de Cristo. E Cristo morreu por nós, ou pelo mundo, ou por todos nós, por mim e por você, para que nós possamos viver por meio dele. Em 2 Coríntios, versículo 5, 14 diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo é a nossa vida. Sem a morte de Cristo, nós não teríamos vida. Parece contraditório, mas é verdade. Sem a morte de Cristo, nós não teríamos vida. Estaríamos perdidos e andando como vivos mortos. A morte de Cristo, ela serviu para que Ele fosse o nosso representante diante de Deus. Jesus é o nosso representante. Se tem alguém em quem você pode confiar, é em Jesus. É Ele que representa você diante de Deus, diante do Pai. Porque se Deus olhar para você do jeito que você é, com as nossas falhas, se Ele olhar para mim, Christian, do jeito que eu sou, humanamente, com as minhas falhas, com meus pecados, Deus talvez Ele não estaria muito grato com aquilo que tudo que a gente faz, pensa ou passa pela nossa mente. Mas quando Deus olha para a gente através de Jesus, a graça e o amor e a misericórdia dele se renovam nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é o nosso representante. A morte de Cristo tornou-se a morte de todos que creem nele. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não crê em Jesus? Tem alguém aqui que não crê em Jesus? Que não crê? Todos creem em Jesus? Amém. Todos creem que Ele morreu e ressuscitou? Amém. A morte de Cristo, ela é para aqueles que creem nele. A morte de Cristo e a morte na cruz nos habilita a viver por meio dele. Você está habilitado para viver por meio de Jesus. Jesus nos faz um convite nesta noite, irmãos. E esse convite nunca parou. Ah, Cristian, mas eu já tenho 30 anos de convertido. Esse convite continua chegando ali na sua caixa de mensagens. Eu morri por você. Você está habilitado para viver por meio de mim. Cristo quer que a gente aceite seu sacrifício todos os dias. Porque é isso que vai fazer com que a gente viva por meio dele. Não adianta eu me lembrar no dia que eu aceitei a Jesus e nunca mais trazer à memória o que ele fez por mim. Eu devo trazer à memória tudo que ele fez por mim. Todos os dias. Todos os dias. Isso deve estar martelando na nossa mente o que ele fez por mim. A cruz de Cristo não foi em vão.
A cruz de Cristo teve um propósito: nos resgatar e nos salvar. E tem um escrito do Charles Spurgeon que ele fala sobre salvação. E ele diz o seguinte: Deus determinou um dia em que julgará o mundo. Deus determinou um dia, irmãos, haverá um dia em que todos seremos julgados. Todos nós seremos julgados. E esse dia chegará, cedo ou tarde, na sua percepção, mas ele chegará. Eu e você seremos julgados. E Spurgeon diz: chegará um dia em que o mundo será julgado. E Deus determinou que esse dia chegará. E suspiramos e choramos até que termine o reino da impiedade e dê descanso aos oprimidos. Ao mesmo tempo que haverá um julgamento, haverá um dia em que teremos um descanso eterno. E esse descanso eterno tem a ver com paz eterna, com alegria eterna, com saúde e vitalidade eterna. Irmãos, devemos pregar a vinda do Senhor. Devemos pregar a vinda de Jesus e pregá-lo mais do que temos feito, porque é poder do Evangelho. Pregar a vinda de Jesus é poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é salvação para todo aquele que nele crê. Muitos têm empreendido esta verdade de pregar a volta de Jesus, e assim têm tirado o osso do braço, ou o osso da carne do braço. Tem ficado um músculo, uma carne sem estrutura, porque não tem falado da vinda e da volta de Jesus. A doutrina do julgamento vindouro é poder pela qual as pessoas são despertadas. Talvez ninguém tenha mais medo, entre aspas, ou temor quando se fale a respeito da vinda de Jesus. Mas é quanto mais se prega sobre a vinda de Jesus, é mais que as pessoas serão despertadas de que elas precisam de um Salvador. Porque se ninguém fala de um Salvador e juiz, todo mundo andará como livre, sendo um réu. Todo mundo andará numa falsa liberdade, mas como condenado, sem saber. Por quê? Porque ninguém tem falado de um Salvador e de um juiz, de um Senhor e de um Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Existe uma outra vida, irmãos. O Senhor virá pela segunda vez, e o julgamento chegará, e a ira de Deus será revelada. Onde a mensagem da vinda de Jesus não é pregada, Spurgeon diz: ouço dizer que o Evangelho também não é pregado. Porque o Evangelho não é partes, o Evangelho ele é completo. Ele é a vinda e a segunda vinda. Ele é o resgate e ele é a salvação. Ele é o amor e ele é a graça. Ele é a misericórdia e ele é a bondade. Mas ele é o inferno e ele é o julgamento também. Esse é o Evangelho de Cristo. É absolutamente necessário a pregação do Evangelho de Cristo, que as pessoas sejam alertadas a respeito do que acontecerá se elas continuarem nos seus pecados. Diga comigo: é necessário. É necessário. Será que um cirurgião é delicado demais para informar o seu paciente de que ele está doente? Ou será que o cirurgião ele é claro e comunicativo ao dizer de que ele precisa ser tratado ou entrar na sala cirúrgica?
Será que o cirurgião vai esperar que o paciente se cure por ele só? Será que o cirurgião, o médico, vai esperar que os doentes tenham por si só o conhecimento de que eles precisam entrar em cirurgia? Ou o cirurgião terá que ir até ele e o encarar e falar para ele: você precisa entrar na sala de cirurgia urgentemente? Assim o Senhor, o cirurgião, será que ele fica lisonjeando seus pacientes? Você precisa de cirurgia, mas fique tranquilo, vá para casa. Você precisa de uma intervenção médica, mas fique tranquilo, vai colocar panos quentes. Será que o cirurgião faz isso? E o que acontece se ele fizer isso? Talvez seus pacientes ficam alegres, porque não vão precisar entrar no centro cirúrgico. Talvez eles ficam alegres porque vão tratar aquilo que era urgente apenas com panos quentes, mas eles estão cavando a própria cova. A delicadeza, muitas das vezes, nesse sentido e nessa narrativa, se torna crueldade. A delicadeza em você não dizer a verdade para alguém que precisa ser tratado, se torna crueldade. É melhor você ser sincero em amor e que a pessoa fique um pouco desgostosa com você, do que você ser delicado e dizer uma mentira e ver essa pessoa perecer. Será que devemos adormecer aqueles que não estão em Cristo? Será que devemos lisonjear aqueles que ainda estão que não conheceram a Cristo? Será que devemos tratar aqueles que não conhecem a Cristo com panos quentes? Ou será que nós devemos chamar eles pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, para que eles conheçam a Cristo, para que eles se rendam a Cristo e conheçam o Salvador? E que eles sejam tratados, e que eles possam descobrir e saber de que é uma morada eterna. Spurgeon diz: será que devemos adormecê-los em doces sonecas, das quais apenas acordarão no inferno? Será que devemos nos tornar colaboradores para a sua própria condenação? Através de agradáveis conversas? E ele termina dizendo: em nome de Deus, não. Forte, né, irmãos? Nós precisamos falar mais da vinda de Jesus. Amém. Talvez você diga: desde que eu nasci eu ouço falar que Jesus está voltando. E sim, Ele está voltando. É porque para nós isso muitas das vezes parece que está demorando, mas na verdade não está demorando. O que está vendo é que está tudo se afunilando. O primeiro ponto que eu falei é Cristo morreu por você para que você viva por meio dele. O segundo ponto é: Cristo morreu por você para que você viva para Ele. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem em 2 Coríntios 5,15. Ele quem? Jesus incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído na sua vida. Você foi incluído na vida de Jesus. Amém? Uma vida ressurreta, incomparável, melhor do que qualquer outra vida já vivida e experimentada. Quantos gostam de viver, de estar vivo, de poder ir e vir, de poder acordar? Pois a vida que Cristo tem para nós é muito melhor do que esta. E isso deve ser a nossa esperança. Isso deve alimentar a nossa fé. Cristo morreu por você, meu irmão. Então,
Agora, como você deve viver? Diga comigo, para Ele. Devemos viver para Ele. Ele não morreu por você para você viver uma vida egoísta e centrada em você mesmo. Ele deu a vida por você. Isso já nos ensina muito. De servir os outros, de ajudar os outros. A vida que Jesus deu através da sua morte na cruz é para que nós vivamos para Ele. E viver para Cristo é servindo a Ele e servindo aos outros. Você serve a Cristo e vive para Ele, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. É porque você foi salvo é que você vai servir a Cristo e aos outros. Você não serve para ser salvo. O seu serviço é a evidência de que você já é salvo. Se você aceitou Jesus e crer nele como o único e suficiente Salvador, e como hoje a gente viu aqui de manhã, publicamente, pessoas se batizando e declarando publicamente os outros de que elas reconheciam a Cristo na sua vida e de que a vida passada elas já estavam abrindo mão dela e de que havia uma nova vida em frente. É porque elas creram e elas já tinham a convicção de que Cristo tinha morrido por elas, de que Cristo morreu por elas. Agora a pergunta é: agora que você entende, sabe que Cristo morreu por você, que Cristo amou você e que Cristo está te chamando para viver por Ele e para Ele, como você tem respondido a pergunta do Senhor? Nós precisamos dar respostas àquilo que Deus fez por nós. Como assim? Nós precisamos dar respostas àquilo que Jesus fez por nós. E que respostas são essas? De uma vida realmente mudada, de uma mente transformada, de querer a presença dEle, de servir a Deus, de servir os outros, de ter uma vida íntima com Deus, de falar dEle, de falar o que Ele fez na sua vida. E eu sempre digo isso, que sempre vai ter alguém: Christian, eu não sei pregar, eu nunca li a Bíblia toda, eu não tenho oratória, eu não sei falar, eu não sei aquilo. Digo o que Cristo fez por você, e isso é suficiente. Porque o que você teve com Cristo e a experiência que você teve em Cristo, ninguém pode negar e tirá-la de você. Porque foi você que teve, não foi alguém que lhe contou, não foi alguém que lhe disse, foi você. E isso você alcança com uma vida de intimidade, uma vida de devoção, por buscar mais de Deus, por buscar a presença de Deus. As nossas obras não são a causa da nossa salvação, mas a consequência por isso. As nossas obras são as consequências pela nossa salvação. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu entendi que já estou salvo. E as obras, elas andam de mãos dadas com a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que temos ouvido mais? Mas as palavras dos outros ou a palavra de Deus? A voz de Deus ou a voz dos outros? O que temos alimentado o nosso coração? Com as coisas que são eternas ou com as coisas que são passageiras? Com o que temos alimentado a nossa mente? Com inutilidades, coisas fúteis, ou com coisas que vão perdurar para a eternidade? Porque dessa vida, meus irmãos, a gente não vai levar nada. Existe um provérbio que diz que, não me lembro se é um provérbio ou um salmo, e eu vou, para não errar na minha fala, eu vou abrir ele para a gente ler. Quantos estão entendendo? Amém. Provérbios 13:16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Só que eu conjugo ele. Como é esse aqui?
Mas há um salmo, irmãos, ou um provérbio que diz que a canseira, você acumulando coisas, traz canseira. Não, é coisas, bens, coisas. Acumular sabedoria e consciência, se ela não revelar amor, ela é vã. Se a sabedoria e a inteligência, ela não revelar em você o amor, é vã. É vã, é inútil. Sabe o que é vão? Desnecessário. Se a sabedoria e a inteligência que você tem não revelar o amor de Cristo em você, é desnecessário. E quando você acumula bens, isso só traz canseira. E no versículo que não me recordo diz, e você nem sabe com quem aquilo ali vai ficar. Você acumula e você no final nem sabe com quem que aquilo ali vai ficar. Amém? Cristo morreu por você, primeiro, para que você viva por meio dele, e segundo, para que você viva para ele. Jesus nos convida para aceitarmos o sacrifício da cruz, para que você viva para ele. E o terceiro e último ponto, Cristo morreu para que você viva com ele. Quem quer viver com Cristo? Irmão, eu sei que muitas das vezes o desânimo vem, a angústia vem. Quem se converte ao Evangelho, os problemas não são resolvidos de imediato ou 100%. Isso é mentira. Pode perguntar na maioria dos crentes que quando se converte ao Evangelho de Cristo, parece que luta se levanta. Parece que não há respostas para o problema. Mas Cristo é a nossa melhor solução. Porque Ele é capaz de nos dar uma paz de dormir no meio da tempestade. Aleluia. Ele é capaz de nos dar paz em meio à guerra. A paz que Cristo oferece, ela não é circunstancial. Ou seja, não é uma paz que depende de circunstância. É uma paz que vem do interior. É uma paz que vem do trono da graça. É uma paz que é derramada para aqueles que entenderam que são filhos e têm livre acesso ao Pai. É uma paz que o mundo não pode tirar. É a paz de Cristo. Quando Jesus falava, a minha paz vos dou, é que a paz que Ele estava dando não era paz momentânea, não era uma paz circunstancial, era uma paz eterna, que valia para a eternidade, e ela valia e tinha poder para qualquer circunstância. Cristo morreu para que nós vivamos para Ele, com Ele e por meio dEle. 2 Coríntios 5,16 diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Talvez alguém aqui tenha conhecido a Cristo somente de ouvir falar a respeito dele. Mas Cristo está convidando hoje você para que você o conheça intimamente. Talvez você diga: Christian, eu estou desanimado. Christian, eu estou sem forças. Christian, eu não consigo. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se alguém já te falou alguma vez na sua vida. Ah, Christian, você é mais nova do que eu. Talvez serei eu que vai falar isso na sua vida. Aquilo que você necessita para se chegar a Deus, você já tem. E o Espírito Santo dele habitando na sua vida. O Espírito Santo de Deus foi enviado para a sua vida, sobre a sua vida, para que você pudesse se achegar a Deus. Porque se você procurar a Deus pelas suas forças humanas, se você procurar a Deus pela força do seu braço, você se sentirá humilhado, fracassado, decepcionado. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. E Christian, como eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está me impulsionando para mais perto dele? O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai dizer para você: não leia a Bíblia, não ouça louvor, não vá na igreja. É simples, irmãos.
Não precisamos mistificar as coisas. É simples, o Espírito Santo vai fazer ecoar em você uma voz, vai fazer ecoar em você uma mensagem de alguém, vai fazer ecoar em você a voz de um parente. Ore, leia, busque a Bíblia, vá na igreja, se ajoelhe, peça perdão. Ou há algo no seu interior, entra no seu quarto, fecha a porta, seja sincero comigo, seja honesto comigo. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não negligencie a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é melhor nem menor do que Deus ou Jesus. Eles são um e são todos equivalentemente poderosos, todos equivalentemente importantes. Por isso a Trindade. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? Eu estou sendo claro? Cristo está chamando para que você sinta fome pela presença dEle. Irmão, não há nada melhor e mais gostoso do que sentir a presença de Deus. Não há nada mais prazeroso do que você sentir a paz de Deus sobre a sua vida. Não há nada melhor do que você chorar diante da presença de Deus. Cristo está chamando nós, está chamando você, meu irmão e minha irmã, para que você conheça Ele no íntimo. No íntimo. No íntimo. Esse conhecimento pessoal de Deus, ele é transformador. E quanto mais somos íntimos de Deus, Deus vai transformando mais a nossa relação com os outros. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, Deus vai transformando a minha relação com os outros. Agora eu começo a enxergar os outros com valor. Agora eu começo a enxergar os outros com propósito. Agora eu começo a enxergar os outros como criaturas feitas por Deus. Agora eu começo a enxergar os outros com misericórdia. Agora eu começo a ser mais paciente com os outros, porque eu conheci em intimidade a Deus, que é paciente, que é misericordioso, que é bondade, que é gracioso. Quanto mais eu aperfeiçoo a minha intimidade com Deus, mais Deus transforma a minha relação com os outros. Quem são os outros? Todos. Seus pais, seus tios, seus primos, sua família, seus irmãos, seus colegas, sua avó, todos, todo mundo. Amém? Amém. A melhor evidência na vida de alguém que decidiu aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a mudança que ocorre em relação à maneira como ele passa a enxergar os outros. Toda a perspectiva da sua vida muda quando você passa a viver com Jesus. Jesus está te fazendo um convite hoje. Aceite pela fé o sacrifício de Cristo na cruz. Cristiano, eu já sou convertido. Eu não tinha preparado essa mensagem aqui, mas eu não tinha preparado no sentido em que não era esta mensagem. Não era esta mensagem. A outra mensagem eu falei para minha esposa em casa. Então ela sabe qual era a mensagem que eu ia trazer. Essa aqui não. Porque Jesus está falando para a gente: aceite pela fé o meu sacrifício na cruz. E não se esqueça de que você é salvo, que você é remido pelo sangue de Jesus. Às vezes vivemos como se não fôssemos filhos. E tem muito a ver com o que a Tislaine falou. Nós precisamos tomar posse da filiação que Jesus deu para a gente. Último ponto. Para que Cristo morreu na cruz, para que você viva, diga comigo, uma nova vida. Uma nova vida. Todos aqui já aceitaram Jesus, amém? Amém. Podem responder em voz alta. Quando vocês aceitaram a Jesus, desde que você aceitou até hoje, a sua vida mudou para melhor, sim ou não? Sim.
vida mudou para melhor. A nossa vida mudou para melhor. Não há como dizer que foi a gente que mudou, que foi Jesus trabalhando na nossa vida. Talvez a pessoa olhasse para você e dissesse: esse aí, sou Jesus. E sou Jesus mesmo. Ele tem poder para mudar a sua vida. A Bíblia Mensagem, em 2 Coríntios 5,17 diz: agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado algo novo. A velha vida passou, se foi-se embora, e agora uma nova vida floresce. E essa Bíblia, a mensagem, ela diz: isso é demais. Isso é demais. O que é demais? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você saber que você tem uma morada eterna, que você tem um Pai, que você tem Jesus. Quando você aceita pela fé o sacrifício de Cristo na cruz, você passa a viver as realidades de uma nova criação. Paulo não fala apenas de novos hábitos, pensamentos e desejos de quem está em Cristo, mas de uma nova, diga comigo, posição. E aqui é um confronto. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos, ou devemos começar a nos posicionar. Posição. Então a mais simples dela, entre aspas, tome posição da filiação que Jesus entregou para você. Amém. Tome posição do que Cristo fez na cruz do Calvário. Tome e fique na posição do que a palavra de Deus diz a respeito da segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. A ideia de Paulo aqui não é apenas uma mudança do passado da pessoa, mas uma mudança de posição em relação a Deus e ao mundo. Há uma mudança de hábitos, há uma mudança de mente, há uma mudança de como eu enxergo a vida. Isso tem que existir, e se não está existindo, isso precisa estar sendo aprimorado. Como Christian? Orando, lendo, buscando, servindo. Obedecendo. Amém, irmãos? Amém. Estar em Cristo é ter um gosto antecipado. Estar em Cristo é ter um gosto antecipado da restauração de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que estar em Cristo é desfrutar um pouquinho do que nos aguarda na eternidade. E se talvez você não tenha achado que está desfrutando esse pouquinho, esse tantinho, essa brecha de luz na eternidade, é porque alguma coisa precisa ser revista. Porque estar em Cristo é desfrutar do que nos aguarda na eternidade. Era para estarmos vivendo alegres, confiantes, ousados, encorajados, em amor, em verdade, em justiça, em comunhão, com fome e sede da presença de Deus, se negligenciar o que a palavra de Deus diz, pedindo socorro, pedindo ajuda. É assim que nós vamos experimentar um pouco do que nos aguarda na eternidade. Estar em Cristo é ter um gosto antecipado da restauração de todas as coisas, é tomar posse de uma nova vida, e Cristo morreu, e as realidades de uma nova criação esperam e estão à nossa frente. Amém. Uma nova vida com novos hábitos, novos pensamentos, novos desejos, nova posição em Deus, estão à nossa espera, estão à nossa disposição. Se nós achamos que já estamos vivendo algo novo, eu quero te dizer que Cristo ainda tem coisas novas para derramar sobre as nossas vidas. Não importa se você tem 18, 20, 15, 14, 12, não importa.
Deus sempre tem coisas novas para derramar sobre as nossas vidas. Sempre há coisas novas da parte de Deus, porque Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus que não se cansa, Ele é um Deus de promessas, e essas promessas não têm fim. Então, o que nos cabe agora é aceitar pela fé o sacrifício de Cristo e começar a viver uma nova vida, irmãos. Christian, eu já sou convertido, então eu vou falar por mim. Christian, você a partir de hoje deve começar a viver uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. Christian, mas você já é convertido? Sim. Mas eu quero viver todos os dias da minha vida novidade de vida em Deus. Amém. Novidade de vida. O pessoal assim do meu trabalho fala: e aí, as novidades? Poder falar de Deus. Novidade de vida. Algo novo Deus está fazendo nas nossas vidas todos os dias. O dia de amanhã ainda não chegou, no entanto ele será novo. E a gente não se lembra disso, e a gente se esquece disso, de algo tão simples, que o dia de amanhã, nos planos de Deus, ele já existe. Esse dia para a gente ainda não chegou, mas quando chegar ele é um novo dia. Deus faz novos todos os dias, para que nós possamos experimentar as promessas dele, para que nós possamos experimentar o amor dele e compartilhar e vivenciar esse amor. Amém, irmãos? Amém. E aqui eu concluo, como eu falei no início da mensagem: Cristo morreu por você. Nada nem ninguém pode mudar essa verdade. É uma verdade, irmãos. Talvez o mundo diga que não, talvez a internet diga que não, mas eu tenho certeza que é verdade. Ninguém pode tirar isso de mim. Por mais que sim, surjam dúvidas, sim, mas há algo dentro de mim que diz: isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém daria a vida como os mártires pelo Evangelho à toa ou por uma mentira. Há uma verdade, irmãos. Há uma verdade de que Cristo morreu por todos nós. Tudo que depende de Cristo para que eu e você tenhamos uma nova vida já foi feito. Tudo que dependesse de Cristo para que eu e você tivéssemos uma nova vida, Ele já fez. Ele está assim agora, com os braços estendidos, agora assim, ó. Tome posse daquilo que eu tenho para você. Uma nova vida. Ele morreu por você. Cristo morreu por você, para que você viva por meio dele, para que você viva para Ele e por Ele, para que você viva com Ele e para que você viva uma nova vida que Ele te dá. Amém? Eu queria passar uma música, e enquanto estão preparando ali o videozinho, a gente já termina. Eu quero falar para os irmãos que, como a pastora Juscelia falou aqui, Jesus nos ama. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus te ama. Amém. A minha avó na Colômbia, ela falava assim para mim, ela falou: te amo muito, mas Jesus te ama mais. E sempre isso ficou gravado até hoje. Ela sempre falava para mim: meu neto, eu te amo muito, mas Jesus te ama mais. Ou seja, eu ainda quando criança eu tinha que ir tentando meio que compreender. Eu já via o amor da minha avó ali se dedicando, da minha mãe, e ainda ter que entender de que existia um amor maior do que o que elas me ofereciam, e que era um amor real, e que é um amor que existe.
Amém? Termino com uma frase do Billy Graham, que ele diz, duas frases. A primeira é: toda vez que o homem pensa, escute bem, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. O diabo está assim, ó. Eita, está se afastando? Já vou preparar todo o cenário de ilusões, de verdades falsas, de promessas falsas, para que ele se perca. Mas a outra frase do Billy Graham que diz: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas a cruz também mostra o incomensurável amor de Deus para todos nós. E a resposta é: como vamos responder a esse amor? Como vamos responder a esse amor? Como a gente vai responder a esse amor? Vamos assistir o vídeo e a palavra depois está com o pastor.